Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou ontem a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson do presídio Bangu 8 para o Hospital Samaritano da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Moraes, entretanto, manteve a prisão preventiva de Jefferson e determinou que ele permaneça apenas no hospital e seja monitorado por tornozeleira eletrônica. Na decisão, o ministro reconhece a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional diante de um quadro de infecção urinária e dores na lombar. Ele já foi atendido 2 vezes no pronto-socorro do complexo penitenciário de Jericenó. Em diversas manifestações, a defesa do ex-deputado vem relatando sobre a saúde frágil do ex-parlamentar. Entretanto, Moraes alega que a manutenção da prisão preventiva é necessária e imprescindível para a garantia, melhor dizendo, da ordem pública e a inspeção criminal. Quando for atestado pelos médicos que Jefferson está bem, ele voltará ao estabelecimento prisional. No dia 13 de agosto, a Polícia Federal prendeu Roberto Jefferson em cumprimento a mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no STF. A prisão foi justificada após publicações nas redes sociais de supostos ataques aos ministros da Corte e ao Estado Democrático de Direito. Enquanto estiver em tratamento no hospital, Jefferson não poderá receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de seus familiares. Contatar os investigados nos inquéritos das fake news e da incitação a manifestações, acessar redes sociais, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou conceder entrevista. Caso alguma dessas medidas seja desrespeitada, o ex-deputado será encaminhado de volta para o presídio. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilken, agradecendo sempre a sua companhia. Os pais de crianças menores de 11 anos que não levaram seus filhos para se vacinar contra a doença meningocócica na idade recomendada têm nova chance para colocar a imunização em dia até dezembro deste ano. O Ministério da Saúde distribuiu 900 mil doses da vacina meningocócica C conjugada em agosto e ampliou a idade do público-alvo para alcançar quem deixou de ir aos postos nos últimos anos. A vacina protege contra a bactéria meningococo C, que causa quadros graves como a meningite, inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central, e a meningococemia, infecção generalizada pelo meningococo. O Programa Nacional de Imunizações, PNI, disponibiliza esse imunizante na rotina de vacinação em um esquema de 2 doses, aos 13 e 5 meses, melhor dizendo, de vida, com uma dose de reforço aos 12 meses de idade. Para os responsáveis que por algum motivo perderam a oportunidade de levar as crianças aos postos na idade indicada, o PNI previa a administração de uma dose até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para ampliar a cobertura, desde julho, os postos de vacinação estão autorizados, melhor dizendo, a vacinar também crianças menores de 11 anos que estejam em atraso com essa vacina. Segundo o Ministério da Saúde, o número de não vacinados menores de 10 anos pode chegar a 1,8 milhão. No comunicado aos coordenadores estaduais de imunizações, a Coordenação Geral do PNI afirma que a medida foi tomada diante do cenário de baixas coberturas vacinais observadas a partir de 2016, situação que se agravou a partir de 2020 com a pandemia da Covid-19, possivelmente em virtude do receio da população em buscar os serviços de saúde para a atualização do calendário de vacinação. Segundo o texto, o objetivo da ampliação é aumentar, melhor dizendo, a proteção contra a doença meningocócica, evitando a ocorrência de surtos pelo sorogrupo C, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos, em especial quando do retorno das aulas presenciais. Além disso, a medida busca otimizar o uso das doses da vacina, acrescenta o comunicado, em virtude do baixo consumo desta vacina nos últimos anos e da existência de quantitativo de doses. Jornal do Brasil. Seguimos no seu rádio com o Jornal do Brasil, agradecendo a companhia de todos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou no sábado a interdição cautelar de lotes da Coronavac, proibindo a distribuição e uso de lotes que foram envasados em uma fábrica não aprovada na autorização de uso emergencial da vacina. Em nota, a agência explicou que, neste caso, configura-se em produto não regularizado junto à Anvisa, necessitando de atuação imediata para mitigar um possível
possível risco sanitário à população. A medida foi publicada no sábado em edição extra do Diário Oficial da União. Também em nota, o Instituto Butantan, que distribui a vacina no Brasil, esclareceu que a medida da Anvisa não deve causar alarmismo. Foi o próprio Instituto que, por compromisso com a transparência e por extrema precaução, comunicou o fato à agência após atestar a qualidade das doses recebidas. Isso garante que os imunizantes são seguros para a população, explicou. De acordo com a Anvisa, o Instituto Butantan informou que o laboratório chinês Sinovac, fabricante da Coronavac, enviou ao Brasil vacinas envasadas em uma unidade que não foi inspecionada nem aprovada pela agência brasileira. São lotes 25, com um total de 12.113.934 doses do imunizante. Outros 17 lotes envasados no mesmo local, com 9 milhões de doses, estão em tramitação de envio e liberação ao Brasil. A interdição cautelar tem um prazo de 90 dias. A Anvisa informou que durante esse período trabalhará na avaliação das condições de boas práticas de fabricação da planta fabril, aprovada no potencial impacto dessa alteração de local nos requisitos de qualidade, segurança e eficácia e do eventual impacto para as pessoas que forem vacinadas com esse lote. Até o momento, segundo a agência, não há relatórios de inspeção emitidos por outras autoridades de referência, como por exemplo o Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica, PIC-S, e a Organização Mundial de Saúde, OMS. Além disso, o Instituto Butantan deve regularizar o novo local na cadeia de fabricação da vacina. O órgão informou que há 15 dias encaminhou à Anvisa toda a documentação necessária para a certificação do processo de produção em que foram feitas as referidas doses. Por isso, tem convicção que ela será concedida em breve. Caso necessário, pode complementar a solicitação com mais dados, inclusive da Sinovac, caso a agência julgue necessário, explicou, reafirmando que todas as doses estão atestadas pelo rigoroso, controle de qualidade do Butantan. Jornal do Brasil. Eu sou Anderson Dilken e este é o Jornal do Brasil, sempre agradecendo a sua companhia. O feriado prolongado de 7 de setembro deve ter tempo firme na maior parte do país, informa a empresa Climatempo, que fornece informações meteorológicas em todas as regiões brasileiras. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste terão clima quente e seco na maior parte dos dias, com chuvas isoladas. No Sul, uma frente avança desde o Rio Grande do Sul e a previsão é de chuvas fortes. Na região Norte, a previsão é de pancadas de chuva e tempo nublado em parte do Amazonas e Roraima, e de tempo seco e quente no Tocantins e em Rondônia. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Fernando Diniz não é mais técnico do Santos. O técnico foi demitido após a derrota por 2-1 para o Cuiabá na noite do sábado na Arena Pantanal, Sem vencer a 6 jogos desde o dia 12 de agosto, o Peixe se aproxima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os auxiliares Eduardo Zuma e Ian Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube. Por enquanto, o auxiliar fixo Marcelo Fernandes é quem comandará as atividades no CT Rei Pelé. Alvo de críticas pela oscilação do Santos, Fernando Diniz passou a ser ainda mais cobrado depois da derrota por 4-0 para o Flamengo na Vila Belmiro no fim de semana passado. Naquela ocasião, a diretoria sequer discutiu uma possível saída do treinador, mas o desempenho contra o Cuiabá desagradou muito, tanto internamente como externamente. Depois do resultado negativo, quem defendia a permanência de Diniz perdeu força diante da falta de evolução da equipe. De acordo com a nota oficial do Santos, o técnico foi comunicado da saída ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andrés Rueda e o executivo André Mazuco. A derrota para a Argentina na decisão pela medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio estava engasgada, mas a seleção masculina de vôlei do Brasil conquistou o Campeonato Sul-Americano pela 33ª vez no domingo. Jogando em Brasília, o time de Renan Dalzotto bateu os hermanos por 3-1, com parciais de 25-17, 24-26, 25-18 e 25-18. Para a decisão, Renan Dalzotto escalou Bruninho, Lucão, Lucarelli, Vacari, Isaco, Alain e o líbero Mike. Marcelo Mendes escalou a Argentina com Sanches, Loser, Palacios, Palonsky, Ramos, Lima e o líbero Danani. Max Verstappen finalmente ganhou uma vitória em casa para chamar de sua. De ponta a ponta, o piloto da RBR venceu o GP da Holanda no domingo, no retorno do circuito para o calendário da Fórmula 1. Após
36 anos de ausência, né? Sua 7ª vitória em 2021 diante da Muralha Laranja nas arquibancadas concluiu um fim de semana dominante sem dar espaço para Lewis Hamilton, que ficou em segundo e viu o rival recuperar a liderança do campeonato de pilotos. Valtteri Bottas, companheiro do heptacampeão, chegou em terceiro. Após a vitória do Paraná, o Paraná, hein? O Paraná venceu por 2-1 o Criciúma no sábado. Na Vila Capanema, né, pela Série C. O goleiro Bruno Grassi, no entanto, desabafou sobre os bastidores difíceis vividos em função dos salários atrasados. O jogo aconteceu, né, na Vila Capanema e antes do início da partida, os jogadores demoraram a entrar em campo com uma forma de protesto pela situação. Abre aspas pro Bruno Grassi. A gente precisa que nesta semana no mínimo uma parte seja paga. Tem gente que não tem nem o que comer, tem uns resíduos do que ficou para trás, só recebi até hoje, melhor dizendo, em 7 meses um salário completo. Atualmente são 3 meses sem receber. Alguns jogadores estão com a mesma situação que a minha e outros com no mínimo 2 meses de atraso. Destaque da partida, o camisa 12 foi protagonista em diversos lances difíceis que fechou a meta paranista. Com a ajuda de Bruno Grassi, o tricolor venceu mesmo com um jogador a menos em campo desde os 42 minutos do segundo tempo e respira na luta pela permanência na Série C. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? É grande e candidatíssimo para cair ainda para a Série D do Campeonato Brasileiro. Que situação do Paraná, hein? Fica por aqui o Placar Esportivo e Jornal do Brasil. Um grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.